A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom, hoje eu gostaria de dar continuidade a um assunto que eu falei no vídeo passado. Eu queria falar sobre o calvinismo e sobre o arminianismo. Eu queria falar um pouco sobre a história do calvinismo e sobre a história do arminianismo, sendo que muitas pessoas eu sei que não entendem sobre isso, não sabem, porque não se aprofundaram, e é até bom, na verdade, nem saber, porque se você for parar para analisar essas doutrinas, muitas doutrinas que foram enxertadas no meio da igreja não vêm dos apóstolos, nem de Cristo. Vêm de pessoas que interpretaram as escrituras de tal maneira e assim chegaram a conclusões muitas vezes precipitadas, que geraram muitas confusões nos tempos passados. E até hoje existe irmão que tem raiva do outro por causa dessas conclusões precipitadas tiradas das escrituras. E queria voltar um pouco com os irmãos na história, nos tempos passados, para que entendamos de onde veio o calvinismo e de onde veio o arminianismo. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós olhamos claramente que Cristo enviou os apóstolos para serem testemunhas da ressurreição e para anunciarem o ministério da nova aliança. E assim a igreja ia sendo edificada, as pessoas iam acreditando e iam sendo batizadas no nome de Jesus, e Deus ia fazendo sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos. Só que com o passar do tempo, passou-se a geração dos apóstolos, e lá na frente, no século III mais ou menos, se levantou Constantino, o imperador Constantino, que tomou a escritura e mandou recolher todas as escrituras, e recolheu, mandou chamar algumas pessoas que se diziam entendidas da palavra, e assim, por Constantino, foi estabelecido o catolicismo. E pelo fato do catolicismo ser completamente alienado ao Império Romano, o catolicismo ele começou a crescer de uma maneira terrível. Por quê? Porque as pessoas não podiam mais se reunir em suas casas para cultuar. Elas tinham que irem aos templos, aos salões que eram construídos pelo catolicismo nos tempos de Constantino, e isso foi seguindo-se, não parou, foi seguindo-se, e aonde o Império Romano chegava, o catolicismo ia junto, e assim a Igreja Católica foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que nesse meio tempo, muitas heresias foram introduzidas, muitas doutrinas de homens foram introduzidas no meio da cristandade, e o catolicismo acabou se corrompendo de uma maneira terrível, de uma maneira que não dava para aceitar. Tem um limite, tem coisa que é inadmissível em nossa fé. Por exemplo, a venda de indulgência, por exemplo, a perseguição às pessoas que eram consideradas hereges e eram mortas, queimadas na fogueira, a prisão da Escritura, porque a Escritura ela não era entregue ao povo como era no Antigo Testamento, em Israel. Todos tinham acesso à Escritura, à Torá, ao Tanakh. Todos tinham acesso. Mas depois que Roma tomou posse, aí já não era assim. Uma pessoa que citasse um verso
que não fosse em latim, por exemplo, vamos supor que o Império Romano chegasse no Japão e a Igreja Católica apresentasse a Cristo, a religião católica, né? E alguém falasse algum salmo em Nihongo, essa pessoa ela era castigada severamente e provavelmente ela ia ser queimada, considerada herege, porque eles afirmavam que somente um sacerdote, ou seja, sacerdote da Igreja Católica, poderia ter capacidade para ler e interpretar a Escritura. E no meio dessa muita corrupção, os tempos foram passando e mais ou menos do século XV para o século XVI se levantaram homens que deram início à Reforma Protestante. E um desses homens era John Calvin, mais conhecido como João Calvino. E este homem ele deu início ao calvinismo. Por quê? Porque ele levantou muitos argumentos, ele era um teólogo e de fato ele escreveu muitas coisas bacanas, muitas coisas edificantes. Mas seus seguidores deram continuidade a seus ensinos e seus seguidores foram chamados de calvinistas. E nisto veio os 5 pontos do calvinismo. Nisto veio muitas coisas que existia outros irmãos que não eram de acordo com tais doutrinas. E um desses discípulos veio não nos dias de Calvino, veio após os dias de Calvino, né? No caso, veio nos dias de Teodoro Beza, que era quase que um sucessor de Calvino. E o nome deste homem era Arminius, né? Jacob Arminius. E este homem ele se opôs a muitas doutrinas do calvinismo, principalmente em relação à salvação. E isso aconteceu mais ou menos no século XVI. Nisto houve uma grande divisão no século XVI no meio da igreja protestante. Não foi no meio da igreja católica, porque todos os protestantes eram contra o catolicismo. Mas existia os protestantes que uma parte era calvinista e outra parte era arminiana. Então houve uma grande dissensão entre esses dois. E isso veio passando no decorrer do tempo, né? O tempo foi passando e isso foi crescendo, foi passando de geração para geração. Até no Brasil, se você for ver, é claro isso lá, os presbiterianos são calvinistas, os batistas são calvinistas, né? Já os assembleanos são armenianos, os pentecostais quase todos são arminianos e os tradicionais são calvinistas, a maioria. E nisto há uma confusão muito grande. Eu gostaria de, no próximo vídeo, eu vou estar discorrendo sobre o que diz Arminius, o arminianismo, os 5 pontos, e o que diz Calvino, o calvinismo, para que os irmãos vejam a dissensão, a diferença de um grupo para o outro, sendo que não era para ter. Por quê? Porque os dois têm uma base de fé somente, que é a Escritura Sagrada, e Deus ele não tem várias mentes. Deus tem uma mente só, e essa mente ela é a de Cristo, ela é do seu Filho, que é o cabeça da igreja. A igreja ela é um corpo, e esse corpo tem Cristo como cabeça. Cristo como cabeça. Se a igreja, se em nós, na nossa vida,
Nós sabemos que todos os nossos movimentos, ele é gerado pela mente. E o nosso corpo, ele é a figura do corpo de Cristo, o qual Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo em sua plenitude. E já que Cristo é o único cabeça da igreja, não era para existir essa diferença de pensamento, porque Cristo pensa de uma maneira só. E essa maneira, ela foi bem expressa pelos apóstolos, né? Então, no próximo vídeo eu comento.